Olá meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marina, eu sou astróloga, taróloga e hoje a nossa conversa é sobre mapa astral, bloqueios e como a gente pode superar dificuldades na nossa vida a partir do conhecimento, do autoconhecimento do nosso mapa. Não tinha pensado em nada para o vídeo dessa semana, não tinha me organizado de fato para falar aqui no canal. Eu tô trabalhando muito, fazendo muita coisa ao mesmo tempo e infelizmente às vezes eu não tenho tempo para sentar e esquematizar o vídeo, né? Então eu aproveitei aqui um tempinho extra e um tema que eu gosto muito de falar. Gente, é um tema essencial porque muitas pessoas não sabem exatamente para que serve a astrologia, né? Muitos acreditam que a gente usa a astrologia apenas para prever futuro, então meio que jogam a astrologia ali no inferno com um monte de outras coisas muito quentes. Olha, eu vou ser bem sincera para vocês, como astróloga eu tenho um desprezo profundo pelo fatalismo, tá? E por acreditar essas ideias aí de que uma coisa específica no seu mapa determina o resto da sua vida. Eu já analisei mapas que poderiam ser considerados bem complicados em termos de aspectos e, como vocês podem ver aí, de pessoas famosas, pessoas que tiveram vidas muito importantes, fizeram coisas importantes, foram simplesmente inacreditáveis, incansáveis, verdadeiras batalhadoras ou batalhadores, guerreiros da verdade, da bondade, de tudo que é certo. E tinham mapas complicadíssimos, gente. Então, não existe fatalismo, tá? Muitas vezes me perguntam assim, Marina, mas se eu tenho esse aspecto aqui, então não tem jeito. Por exemplo, uma linda seguidora aqui inscrita do canal veio me perguntar, Marina, eu tenho Vênus em Virgem, então eu não vou amar ninguém. Gente, não! Eu posso citar para vocês aqui a cambada de gente com Vênus em Virgem que viveu perfeitamente bem, amou, teve às vezes vários amores diferentes, enfim. Então eu não acredito muito nessa visão mais fatalista da astrologia. Existe, claro, um processo, existe, claro, as exigências daquelas energias ali que são identificadas através da interação entre os planetas e as casas e os signos, mas, gente, são sugestões, né? São sugestões. Então não existe nenhum aspecto no teu mapa que diga assim, ferrado pro resto da vida. Morre agora porque é perda de tempo. Não existe isso, né? O que existe é trabalho. Existem áreas da nossa vida que a gente precisa trabalhar mais do que outras. Então, se eu tenho, por exemplo, Saturno na casa 2, né? Saturno é um planeta exigente, repressor, ele é o nosso vovô, o nosso vovô, digamos assim, ancião da vila, né? É um Sócrates da vida, quem conhece filosofia vai entender, questionador, exigente, duro, difícil de entender, complexo. Ele vem nas áreas da nossa vida para isso, né? Para fazer a gente entender os limites da vida, os limites da nossa própria existência. Então, a nossa carne, por exemplo, é muito regida por Saturno. O nosso corpo, porque é o limite da nossa existência. O nosso limite vem até aqui, onde termina o meu corpo. O resto não me pertence, não sou eu. Então, quando Saturno está na casa 2, que é a casa do dinheiro, a casa dos nossos valores, ele imprime ali um certo medo, medo de penúria, né? Medo de perder dinheiro, medo de não ter dinheiro. E aí você diria assim, poxa, então quer dizer que a pessoa que tem Saturno na casa 2, ela vai ser pobre pro resto da vida. Eu conheço uma pessoa, que é a minha irmã, minha irmã mais velha, que ela é extremamente bem sucedida na carreira dela e ela tem Saturno na casa 2. Ela sempre foi muito séria, e é aí que entra a energia positiva de Saturno. Aquilo que pode ser um bloqueio, qual seria o bloqueio aqui? Eu estou tentando ser bem didática para vocês entenderem, se vocês olharem o mapa de vocês, vocês poderem fazer essas associações. Então, se eu tenho Saturno na casa 2, pode ser que eu tenha medo de perder dinheiro, pode ser que eu tenha... Porque Saturno fala dos nossos medos. Fala daquela área em que a gente às vezes acha que a gente não é suficiente. Então, eu tenho medo de perder dinheiro, eu tenho medo de não conseguir,
dinheiro, não ter as habilidades, eu tenho medo de não ser bem-sucedida, porque a casa 2 também fala disso. E, no entanto, eu trabalho mais, eu me aplico mais, eu sou mais resistente, eu sou mais persistente e eu consigo o que eu quero. Então, você trabalhou talvez um bloqueio que poderia existir na tua casa 2 de dinheiro através do que Saturno tem de melhor, que é justamente essa seriedade, esse compromisso, né, gente? Então, avaliar o mapa também é importante a gente fazer essas conexões do lado positivo de algo que poderia ser negativo. Todo mundo na astrologia sabe que Saturno é um planeta complicado e nas casas em que ele está, a casa em que ele está é uma área da nossa vida que precisa de uma atenção maior. Eu sempre falo, por exemplo, que Saturno na casa 8, a pessoa tem que ter uma certa moralidade na vida sexual, porque senão paga muito caro. Tem pessoas que ficam doentes, pegam vários tipos de doenças, porque ele vai cobrar você nas questões daquela casa. Casa 8 tem a ver com sexo, tem a ver com vida, tem a ver com vida e morte, né? Então tem a ver aí com questões muito sérias. Quem tem Saturno na casa 8 tem que viver uma vida muito correta financeiramente, né? Porque é uma casa que também fala de dinheiro dos outros. Então ser honesto na vida financeira, com o dinheiro dos outros, ser muito limpo e atento à sua própria sexualidade também é importante. Enfim, esse não é um vídeo sobre Saturno, mas o que eu quero dizer é, muitas vezes um bloqueio na nossa vida vem através de Saturno. Porque o que é um bloqueio no nosso caminho? O que é a pedra no nosso caminho? Já dizia o poeta, né? É aquilo ali que está bloqueando a gente, impedindo a gente de chegar aonde a gente quer. Saturno, às vezes, faz isso no nosso mapa. Então, você precisa entender Saturno, você precisa entender como ele funciona no seu mapa, para você conseguir quebrar essa influência negativa que ele pode ter naquela área ali. Outras situações, a gente tem alguns aspectos no mapa que são considerados conflitos, problemáticos e bloqueadores da nossa passagem, digamos assim. A gente tem quadraturas e oposições, entre outros pequenos aspectos negativos, tá bom? Eu não vou entrar em detalhes sobre esses pequenos aspectos, só vou focar aqui na quadratura e na oposição. A quadratura, gente, pensem o símbolo de uma quadratura, quando você vai olhar ali o mapa, é um quadrado mesmo. Pensem em uma energia presa. O que um quadrado faz? Não tem saída. Uma coisa quadrada é uma coisa confinante. Então é exatamente isso que a quadratura faz no nosso mapa. Quando eu tenho um planeta, né, que está em um signo, por exemplo, eu tenho Vênus em Áries, fazendo uma quadratura a Saturno em Capricórnio, porque esses dois signos eles não se entendem muito bem, eu tenho um problema de Vênus e um problema de Saturno, um com o outro. Então a minha vida amorosa, ela está conectada negativamente, assim, complicadamente, digamos, com Saturno, aquele que nos restringe, aquele que nos ensina. Então, pessoas que têm Vênus em quadratura Saturno podem viver situações difíceis, de traição, de desilusão, e precisam levantar e cair, levantar, mas também são as mais sérias e compromissadas nos relacionamentos. São aquelas pessoas que podem alcançar aí um nível de dedicação à família, ao amor, ao parceiro, único, autêntico, verdadeiro, tá? Então existe, claro que se for pro lado ruim, né, se a gente não conseguir trabalhar se a gente não conseguir trabalhar essa energia da tensão entre esses dois planetas, eu tenho um ser humano com muito medo de amar. Eu tenho um ser humano que não consegue se abrir para os relacionamentos, tem sempre alguma coisa presa ali dentro. É difícil a intimidade. A mesma coisa para quem tem a Lua fazendo aspecto com Saturno. Eu sempre digo que os meus clientes que estão me assistindo sabem disso. Eu sempre digo, eu costumo dizer que a Lua em aspecto a Saturno é a Lua dos irmãos mais velhos, dos primogênitos. Por quê? Porque geralmente traz uma seriedade, um peso. Eu sou o exemplo. São pessoas muito preocupadas em como elas são vistas, muito preocupadas em responder às exigências do mundo. Então, são compromissadas, porém, às vezes têm dificuldade de se relacionar, têm dificuldade de se abrir emocionalmente para um relacionamento, para o amor.
podem ser um pouco frias, emocionalmente falando, dependendo aí, principalmente se forem homens. Homens que têm a Lua em quadratura ou oposição a Saturno tendem a ser homens muito difíceis. Homens, assim, que têm um controle do sentimento, das emoções deles, assim, autoritário. O controle chega a ser autoritário, e eles são autoritários, às vezes, com as mulheres na vida deles. A gente está falando da Lua, mãe, mulher, né? É um planeta feminino. Então você tem um bloqueio. Esse homem tem um bloqueio. Ele tem um bloqueio para se relacionar com mulheres. Eu sempre falo aqui sobre energia feminina e energia masculina. O que seria um bloqueio de energia feminina no mapa? Como eu, astróloga, vejo e faço aquela parte da mentoria com a minha cliente. Quando eu vejo que Vênus está em desacordo com a Lua, por exemplo. Quando eu tenho a Lua de uma mulher fazendo quadratura a Vênus dela, os dois planetas femininos estão brigando no céu, não estão concordando. O que isso me diz automaticamente? Que essa mulher tem dificuldade com outras mulheres. Quando eu tenho alguém que tem uma trígono, conjunção de Lua e Vênus, nossa, são geralmente mulheres assim muito bem encaixadas na feminilidade delas, muito bem encaixadas, porque eu já comentei isso. Quem não viu o meu vídeo sobre energia feminina pode assistir, tá lá. A sua relação com a sua feminilidade, você que está me ouvindo, minha mulher, tem muito a ver com a sua relação com outras mulheres. Se você não aceita a feminilidade em você, você não vai aceitar a feminilidade de outras mulheres. Então você vai ter problemas de relacionamento com outras mulheres. Dificuldade de amizade, dificuldade de confiar em outras mulheres, enfim, e o bloqueio da energia feminina. Então são mulheres que às vezes podem ser muito duras com elas mesmas, muito exigentes, tem um soldado homem dentro da cabeça dessas mulheres que briga com elas, que exige delas, não deixa elas serem naturais, enfim. Então quando eu vejo certos aspectos, eu sei que tem um bloqueio de energia feminina ali. Para os homens, por exemplo, a gente pode ver o planeta Marte no mapa de um homem, ele está aflito, ele está fazendo aspectos difíceis com certos planetas, pode ser que esse homem seja muito agressivo. Ou se ele está caindo ali em uma casa mais emotiva, por exemplo, Marte na casa 4 é um Marte difícil para o homem, porque geralmente o homem tem ali uma certa tensão emocional, porque ele não sabe como colocar para fora, pode também ser um pouco agressivo. Marte na casa 12 para um homem é muito difícil, porque suga a energia do homem. Homens com muita água ou terra no mapa, principalmente a água. Homens que têm muito peixes, câncer no mapa. Pode ser ascendente, pode ser o sol, pode ser a lua, enfim, teria que olhar o mapa para dizer. Mas são homens que às vezes têm um bloqueio da energia masculina deles. Porque aquela parte da ação que está ali com os elementos fogo e ar, ela falta nesses homens. Então, muitas vezes, homens piscianos ou homens cancerianos, eles querem falar, eles querem fazer, mas eles não conseguem. Falta energia, falta assertividade, falta aquela coisa corajosa do não tenho medo de nada, que é uma coisa bem masculina, que os signos de fogo têm para dar e vender, falta nos signos de água. Então um mapa muito aquático, digamos assim, para um homem pode ser complicado para a energia masculina dele, cria bloqueios, né, que fazem ele se sentir às vezes insuficiente para ser bem sucedido na carreira, principalmente, que é onde o homem é mais afetado. E nos relacionamentos também, gente. Então, porque o homem não tem atitude, ele não sente que ele consegue ter a atitude para chegar naquela mulher, para falar o que ele sente de maneira assertiva, né? Que ele conquiste aquilo que ele quer. Não chorando, não ficando mal, não ficando deprimido, que é o que a água geralmente faz com o mapa do homem. Mas agindo para conseguir o que quer. Então isso é um bloqueio. Como que a gente resolve essas coisas, gente? Através da identificação. A gente só sabe que existe alguma coisa errada quando alguém diz pra gente. Eu ouço muito, Marina, eu nunca tinha ouvido falar de energia feminina. E agora que eu vi seus vídeos e fui ler, porque eu sempre falo, não acredita em mim, vamos pesquisar. Eu não aguento, nossa, como eu tava errada, como eu tava no caminho errado. Minha vida tá muito melhor agora, porque eu fiz várias mudanças na minha vida. Você só pôde fazer mudanças porque você soube que havia alguma coisa de fato errada no teu mapa, não errada, né? Mas que havia esse bloqueio. Então, assim, a astrologia está aí para isso. Os conflitos no nosso mapa
curar os atritos, as dificuldades, os bloqueios do nosso mapa, primeiro é ter consciência de que esses bloqueios existem. Sentir aquela justificativa. Eu não sei vocês, mas quando eu vejo certos aspectos do meu mapa, eu falo, nossa, é exatamente isso, gente. É isso aí que eu sinto. Como que eu faço para resolver isso? E o mapa astral, né, o astrólogo, e você também, fazendo aí a tua própria pesquisa, indo atrás, você resolve essas situações. Eu tenho vídeos aqui sobre a energia feminina e como que você melhora a tua energia feminina. Tem um vídeo sobre energia masculina também. Enfim, então através dessas dificuldades, eu sempre digo que cada dificuldade que você tem no seu mapa, seja um planeta exilado, seja um planeta que está em exílio num signo, seja uma quadratura, como eu falei, ou uma oposição, acabei não explicando muito bem, deixo isso para outro vídeo, mas eu tenho dificuldades em uma determinada área. Eu sempre digo isso para os meus clientes e tenho isso como uma verdade para mim. Quadraturas são potencialidades. Naquela área onde você tem mais dificuldade, você pode se tornar um mestre. Naquilo que você mais se autocritica, é onde você poderia se tornar um guia, uma inspiração, uma ajuda para os outros. Eu já perdi a conta de quantas pessoas chegaram para mim e disseram: eu tive depressão, eu fiquei muito mal, eu aprendi isso, aprendi aquilo e hoje eu dou aula. Eu aprendi yoga porque eu estava deprimida e hoje eu dou aula de yoga. Eu fui estudar tarô porque eu tinha terminado um relacionamento, eu tinha sido ferida por alguém e eu me tornei taróloga. Né? Ou um médico que se torna médico depois que ele perde a mãe. Existem casos, né, de homens ou mulheres, enfim, que perderam alguém muito importante muito cedo para o câncer e se tornam oncologistas. Então, esse sofrimento que às vezes a gente tem que encarar cria uma força incrível dentro da gente, uma força divina. Foi Deus que colocou essa força dentro da gente. Então, cada quadratura que você tem no seu mapa, cada dificuldade é o potencial de ser grande. Eu nunca peguei um mapa de alguém grandioso na história do mundo, mulher ou homem, que não tivesse quadraturas, oposições, a dar com pau no mapa. Por quê? Foram pessoas que passaram por muito conflito interno, passaram por muitas dificuldades, muitos viveram em épocas de guerra e, no entanto, se tornaram verdadeiras inspirações e exemplos de resistência, exemplos de força para todas as gerações seguirem. Então, cada bloqueio no teu mapa é a possibilidade de você ser melhor e maior do que o que você é hoje. Essa é a mensagem do nosso vídeo de hoje. É uma mensagem que eu espero que vocês levem para o coração e que tenha ajudado vocês a conhecerem um pouquinho melhor a astrologia e por que cargas d'água a gente precisa saber o que é astrologia, por que a gente precisa conhecer o nosso mapa. Principalmente se você sente esse feeling. Tem gente que não gosta de astrologia, não é a deles, entendeu? E eu entendo, tudo bem, cada um com o seu, mas se você está aqui é porque você tem interesse. Então, navegue pelas águas da astrologia. Não tenha medo de afundar ou de morrer na praia, porque é, na verdade, uma área tão antiga, é uma área de conhecimento tão antiga quanto o próprio ser humano, gente. Uma das primeiras coisas que nós fizemos foi olhar para o céu. Então, e tentar entender o que estava acontecendo. Como que aquilo influenciava a lua, influenciava a colheita. O ser humano é incrível. E os planetas estão lá para serem, os planetas dos signos, as energias estão lá para serem compreendidas e dominadas a nosso favor. Ok? Um beijo muito grande e a gente se vê no próximo vídeo.